Você está aqui nesse lugar, talvez você nasceu dentro dessa igreja, vendo os milagres que você vê, que expulsão de demônios são milagres, queridos. Libertação é milagre. Tudo isso Jesus fazia. Só que corremos o risco, sabe qual? Da gente olhar esse avivamento que Deus está fazendo aqui e banalizarmos isso, acharmos que isso é normal. E aí a pessoa pega, ela sai por essa porta, vai embora. E muitos vão ter que passar por isso, sair daqui, ir lá para outro lugar e ver que aquele lugar talvez não estejam vivendo o que nós vivemos nesse lugar. Amém, queridos? Uma das coisas que tem que ficar muito claro para vocês: por que é que os dois filhos de Eli, o sacerdote Eli, morreram? Por que é que Deus os matou? Olha, isso é forte. Porque os dois filhos banalizaram as coisas de Deus. Eles tinham um pai que era um sacerdote, não estava muito bem na fé, na real estava bem mal na fé. Mas eles tomavam as ofertas antes do povo oferecer a Deus. Eles já estavam colocando o garfo de 3 dentes e já estavam, não, vamos fazer um churrasco hoje lá, com essa oferta do povo, que eram os novilhos que eram apresentados diante de Deus. Depois eles ficavam na porta da igreja se relacionando com as mulheres. Então o que aconteceu com esse povo? Eles se perderam. Os filhos do sacerdote se perderam. Faltou educação, o pai não deu, o pai não corrigiu. E aí, o que nós vemos é que a glória do Senhor, a presença dele existia, mas muito pouco. Por quê? Porque as visões eram poucas naquela época, porque o sacerdote não orava tanto, porque o pai também não corrigia seus filhos. E os filhos então foram banalizando as coisas de Deus. E queridos, você entenda uma coisa: no capítulo 4 de João fica muito claro por que é que nós somos salvos. Você sabe por que você é salvo? Sabe por que você é salvo? Eu quero te mostrar o porquê que você é salvo. Você sabe por que você é salvo? Você é salvo para ser livre. Olha só, é capítulo 3, verso 36. Diz assim: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Amém, queridos? Você sabe então por que é que você é salvo? Para ser livre da ira de Deus. Amém? Assustou vocês? Todo mundo diz assim: Deus é amor. Mas Deus ele tem limite para a sua paciência com o seu povo. Então, fique claro uma coisa para você e para mim: não banalize as coisas de Deus. Viva com mais intensidade o que Deus tem colocado na sua mão para você fazer. Aqui nós estamos lá, continua lá em Lucas lá, querido. Aqui nós estamos procurando então um filho da paz. O que é isso, pastor? Nós estamos trabalhando para a gente abrir casas de paz aqui na igreja, para a gente achar alguém que está precisando de uma ajuda, para a gente ir lá naquela casa e para que nós possamos montar o reino de Deus dentro daquela casa lá, e implantar o reino de Deus dentro daquela casa. É isso que nós queremos fazer. Para quê? Para ajudar aquela pessoa, para que a ira de Deus não alcance aquela gente, para que aquela gente não desça condenada ao inferno, queridos.
Isso é ser igreja. Igreja não é a gente ficar aqui dentro só. A nossa igreja, ela trabalha na visão de célula. E nós hoje temos praticamente 4 cultos aqui só, 2 dias na semana. Os demais nós estamos para fora. É como diz lá em Hebreus, a igreja para fora dos portões. E é isso que Deus quer fazer nessa igreja, para a gente se preocupar com as pessoas que estão sofrendo lá fora. A visão da nossa igreja está lá em Isaías 61, que fala que o Senhor, que o Espírito do Senhor veio sobre mim, né? Para quê? Para libertar os cativos, as pessoas que estão em algemas espirituais. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso. Veja, hoje nós temos a condição de que vocês cresçam bem rápido, que você desenvolva o ministério que Deus tem confiado a você, claro, com critérios, claro, na parte espiritual nós somos muito exigentes também aqui dentro, mas entenda uma coisa, esses homens aqui, os 70 que o Senhor separou, eles tinham algo que hoje, eles na realidade eles não tinham algo que hoje nós temos, que é o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a igreja. Eles não tinham, sabe o que eles tinham? Eles tinham o mestre lá com eles, que era o Senhor que estava com eles. Jesus estava caminhando com eles. Mas quando Jesus os envia, eles vão só com o nome do Senhor, só com eles. E hoje eu e você temos algo poderoso dentro da gente, que é o dunamis, que é o Espírito Santo dentro da gente, como uma dinamite para explodir com o inferno e com todos os demônios. Amém, queridos? E aí a gente banaliza essas coisas. E a gente está acostumado então com a glória de Deus. A gente está acostumado com isso. Esse é o perigo, a gente acostumar com a glória de Deus. E a gente ir perdendo o temor com o tempo. A gente vai perdendo o temor. A gente perde o temor de respeitar as autoridades, que eu falei aqui na sexta-feira, dos pastores, dos seus líderes espirituais. Perdemos o temor do guarda de trânsito, mas depois vem a multinha. A gente perde o temor com as autoridades do nosso país. Nós perdemos. E a gente perde o temor de mexer com a glória de Deus. E aí, vai lá para o verso 6, diz assim: se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Que é isso? É quando você chegar naquela casa, buscando alguém para você levar a mensagem de Deus em 7 semanas naquela casa. Quando a pessoa te recebe abençoada, né, a paz vai sobre aquela pessoa. Uma das coisas no mundo secular aí fora, né, uma das coisas que existe lá, principalmente no mundo empresarial e naqueles que mexem assim na parte comercial, é que o não você já tem para você vender algum produto. É a mesma coisa, meu querido. Você já tem um não. Se a pessoa te receber mal lá, você já tem o seu não. Bate a poeira do seu pé lá, do seu corpo, ó. Sai de mim aqui, Satanás, e vai para outra casa. Amém, queridos? É assim que Deus quer te usar. Aí ele diz assim, né? Se não houver ela, ou seja, a paz naquela casa, se você não for recebido, então a paz volta para você. Vai para o verso 9. O verso 9 diz assim: curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Queridos, nunca houve tanta explosão de tecnologia como nesses últimos tempos. Veja só, isso é o sinal que Jesus está voltando. As pessoas olham lá e dizem assim: poxa, a marca da besta vai ser implantada nos homens. Sim, vocês já viram o chipzinho do tamanho do grão de arroz? Isso já está preparado para implantar na época do governo do anticristo nessa terra. Agora, te digo mais, será que já não é o WhatsApp, essa maldição aí que não te deixa mais sossegado? Veja, porque todo mundo, eu me lembro, eu estava fazendo
Em 2014 eu estava fazendo faculdade, depois tive que parar, porque ou era ministério ou era estudar, não dava mais, já estava muito velho para isso, né? Não tinha mais como. E então, em 2014, o grupo lá da faculdade, eu já tinha um smartphone, naquela época já alguns já tinham, então, e é todo adolescente, né, 18, 19 anos, eles me incluíram no grupo lá. E aquele troço ficava apitando a noite inteira. Eu não sabia, porque veio no celular que eu comprei. Porque a juventude lá não dormia, né? E aí, então, eles iam dormir 3, 4 horas da manhã, a gente ia pular cedo e tal, eles estavam lá. Então, veja só, a tecnologia ela já está muito acelerada. Está muito acelerada. Até vocês, muitas vezes vocês entregam o seu celular para os seus filhos lá, eles já mexem muito mais do que nós adultos. Eles já conhecem. Isso é um perigo. Cuidado você que dá seu celular para a filha. Mas aqui fica claro que Jesus deu autoridade, Ele delegou autoridade então para os seus discípulos. Olha só o que Ele fala, Ele diz assim: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, então a vós está próximo o reino de... O reino de Deus está aí, meu querido. Está aí. E nós temos que implantar esse reino nessa terra, amém? Isso é um chamado para a gente. Jesus jamais chamou os desocupados, sabia disso? O mestre, ele não trabalha com gente preguiçosa. Ah, pastor, eu já estou cheio de coisa, eu tenho célula, eu tenho discípulo, eu cuido do estacionamento, eu cuido das crianças lá e tal. Pois é, se prepare, porque o Senhor Jesus vai te abençoar muito mais, porque quanto mais é dado, mais é requerido. O Senhor vai te dar muito mais coisas. Uma das coisas que tem que ficar claro para você é o seguinte, que o Senhor sempre, se você olhar lá Deuteronômio 28, ele diz assim, que você vai estar em cima e não embaixo, amém, queridos? Que Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. Sabe quem é essa pessoa? São aqueles que se preocupam com as coisas dele. Quanto mais você se preocupa com as coisas do Pai Celestial, mais Ele cuida das tuas. Foi assim que eu aprendi, eu e a Rita, nós aprendemos desde o início da nossa fé. Desde o início, desde a época que nós tínhamos era uma pastora, né? Nossa líder, primeiro pastor meu não foi homem, foi mulher. E eu era meio machista, não aceitava aquilo. Um dia, veja só, quando a pessoa tem o Espírito Santo, você não consegue enganar ela. Um dia nós estávamos lá na chácara dessa igreja que a gente frequentava, e nós chegamos lá, e era um retiro de carnaval, e eu falei assim, eu vou lá falar com a pastora. E ela tinha casa pastoral bem bacana lá e tal, e eu bati lá, e ela tinha uma secretária, a pastora já era uma pessoa já de idade, né? E eu cheguei, bati na porta, eu falei assim, eu queria falar com a pastora Odá aí. Quem conheceu a pastora Odá? Olha aí, ó. Até você, Marcelo. Onde é que você andava, homem de Deus? Então, aí bati lá, ela me recebeu, ela estava assim no quarto, né? Eu entrei lá, com muito respeito, é claro. Ela estava sentada na cama e tinha um sofá. Eu sentei lá para conversar com ela. A mulher que tinha muita sabedoria. E eu era carça curta ainda. Não tinha, nem era obreiro na igreja, mas já estava lá. Metido, meu Deus do céu. Pede num cara metido, que nem Pedro, assim, saía já falando tudo e tal, que muito curioso, queria saber das coisas. Me joguei no Evangelho, li a palavra dia e noite, então foi muito rápido o meu crescimento, assim, em termos de Bíblia, né? E começando a ler essas coisas, eu sentei, eu não perguntei nada para ela. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, Maurício, você não aceita autoridade de pastora na igreja, né? Eu falei, meu Deus do céu, aquela hora eu falei assim, Deus, me tira desse lugar aqui de uma vez. Não sabia onde enfiar minha cabeça de vergonha.
O Espírito Santo estava tão forte com aquela mulher ali, que ela falou minha vida ali, já na primeira. Eu não sabia, daí eu peguei e não sabia o que eu falava. Ela sabia a minha vida já. Queridos, você pode tentar enganar um monte de gente, mas o seu pastor você não engana, eu te conheço. Hoje eu vivo o que ela vive lá, que ela viveu aqui. Hoje ela já está na glória. Pastores que passaram pela nossa vida, como o pastor Nelson também, um grande homem de Deus, né? Ele fazia a pastora fritar coxinha para ele 6 horas da manhã na sexta-feira. Hoje a gente jejua na sexta, mas naquela época lá. Esse pastor, ele pegou só os quebrados da igreja. Nós estávamos quebrados. E ele juntava a gente, sexta-feira à noite, daí tinha uma vigília, toda sexta-feira tinha uma vigília, a gente ia lá, e a gente aprendeu tanto com aquele homem. Sabe por que eu estou falando isso para você? Para você honrar seus pais espirituais, seus pastores, pessoas que passaram pela sua vida, que contribuíram para o teu crescimento espiritual. E aí, no meio dessa caminhada, eu comecei a crescer, e eu achava que era alguma coisa. E eu então comecei a não aceitar umas coisas que o pastor Nelson falava, e a gente já estava quebrado. Mas cabia mais um pouco, descer mais um pouco lá para perto do diabo e do inferno ainda. Cabia mais um pouquinho para nós. E a gente foi para uma miséria total. Perdemos o apartamento que a gente estava pagando. E aí, uma das coisas que ele me ensinou, que foi muito difícil, mas que foi uma lição para mim, foi que você, quando alguém ora por você e paga o preço pela tua vida e você está apunhalando pelas costas, se prepare porque a conta virá para você. E a conta veio para nós. Nós estávamos numa miséria, perdoa a palavra, desgraçada mesmo, perdendo tudo, mas o orgulho estava grande. Sabe o que esse homem fez? Ele só me amou. Mas ele não amou só com palavras. Ele era muito louco. Se ia na casa dele, ele vestia uma bata branca até o pé assim, ele era meio profetão. Era bem doido, né? Ele coçava a mão e dizia assim, hoje vai cair dinheiro na minha mão. E caía mesmo. Entendeu? E ele já estava com 50 e poucos, que é a minha idade, né? Eu achava ele velho, mas não era. Hoje eu estou aqui, 50 também, né? E ele não tinha casa própria. Aquele ano, quando a gente estava junto com ele, ele comprou uma casa lá no Rebouças. Gente, um homem que vivia de salário de igreja. Deus abençoou, fazia milagres na vida dele. A primeira vez que saiu o Fiesta, em 96, que nós estávamos juntos, ele tirou um 0. Todo mês ele batia aquele carro. Mas ele tirou 0. Naquela época, para tirar carro 0 em 95, era só quem tinha muito dinheiro. Mas eu me rebelei contra ele, eu e a Rita, nós fomos para a lama. Um dia ele pegou aquele Fiesta, chegou lá em casa, bateu. Eu não me esqueço, Deus me moeu, quebrou meu orgulho. Ele abriu o porta-mala do Fiesta, tinha um mercado ali, uma compra, que deu para a gente comer 3 meses lá em casa. Sabe o quando ele abriu ali o porta-mala, eu só chorei. Porque eu falei assim, eu que me levantei contra esse homem. E hoje ele vem me pagar desse jeito aqui. Esse é o pagamento que eu recebi ali. Quando Paulo fala assim, que quando o teu inimigo tiver sede, dê de beber, quando ele tiver fome, dê de comer, eu vivi isso. Aí a Bíblia diz assim, fazendo isso, tu amontoarás brasas vivas sobre a cabeça desse abençoado, esse infeliz que era eu. Tudo isso nos ensina algo muito importante nessa noite aqui. É que
jamais a gente deve levantar contra aqueles que são autoridades sobre nós. Seja teu pai, tua mãe, seja teu pastor, teu líder, seja teu presidente, seja pessoas que estão sobre você. E Jesus, então, Ele ensina essas coisas para a gente. Ele diz que nós temos um Pai. E aí, Jesus é o nosso Pai hoje. Morreu por nós naquela cruz. Se entregou. Foi humilhado, mesmo com os braços abertos, pregado numa cruz. Ele dizia assim: Pai, perdoa. Você está disposto a perdoar aqueles que te humilham, que te perseguem, que caluniam você? Isso é muito forte. Às vezes sou eu que estou caluniando alguém, e aquela pessoa vem e faz isso que eu falei para vocês. Ela vem não só com uma palavra, mas ela vem com uma atitude. Ela te desmonta, ela quebra você no meio. Eu creio que o pior dentro de mim ali não foi aceitar a comida, foi ver que eu era um nada naquele momento, que eu não podia fazer nada. Foi ter que reconhecer que aquele homem era um homem de Deus, porque ele não pagou com a mesma moeda que eu queria que ele pagasse. Porque quando a pessoa te paga com aquela moeda, você dá outra nele. Mas quando a pessoa te paga desse jeito, é difícil, você te desmonta. Então, essa vida do cristão tem que ser uma vida de experiências, querido. Você tem que contar experiências e não ficar pregando só o que está na Bíblia. Você tem que contar tuas histórias também. O Senhor, Ele vai fazer você ter experiências com Ele, para você poder contar também, né? Eu me lembro quando o Senhor sempre trata os seus filhos do jeito que Ele quer, e Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Em 98 a gente foi, talvez alguns nem eram nascidos ainda, a gente foi para Angra dos Reis. Eu e a pastora Rita fomos convidados para um encontro de casais lá em Angra, né? Falei, nossa, Angra, vamos passear de barco. Pagamos uma nota naquilo, né? Naquela época a Rita era empresária, então tinha, né? E aí a gente foi. Fomos num ônibus, fui que nem mulher grávida, já saí enjoando. Falei, meu Deus, esse ônibus balança demais, aqueles ônibus grandão. Balançava, eu já enjoado. Eu falei, meu Deus do céu, não teve Dramin que me passasse aquela enjoo. E aí, nós chegamos lá, primeira coisa que eu achei esquisito, foi que fomos tomar banho na casa do pastor. Falei assim, cara, tomar banho na casa do pastor, mas cadê o hotel 5 estrelas? Né? Olha o orgulhosão lá. Falei assim, cadê esse negócio? Não, está esquisito, mas tudo bem. Daí levou nós para a igreja dele lá, pastor Paulo Brito, lá do Rio de Janeiro, não sei se você conheceu, da igreja batista lá. Aí tá, beleza. A excursão era aqui da igreja da quadrangular ali. Aí nós chegamos lá, aí eles pegaram, botaram nós dentro do ônibus de novo e começaram a rodar. Eu falei, cara, mas está rodando. E fecharam as cortinas, não era para a gente olhar. Eu falei, cara, o que é isso? Aí parou o ônibus, fizeram um corredor assim, que nem lá no negócio do encontro, né? E a gente foi, eu e a Rita de mão dada, nossa mochilinha do lado, nossas malas. Cadê o cara, como é que chama lá no hotel? Aquele que vem segurar a sua mala? Cadê o mensageiro lá do hotel? Para carregar nossas malas? Não tinha, era nós mesmos carregando. Falei assim, não está muito certo. Chegamos lá, era num tal do SIAC lá do Rio de Janeiro, tal do Brizolão. Vocês já ouviram falar nisso? Não? Quem ouviu falar no Brizolão? Brizolão era tipo umas construções, uma escola gigante que as crianças passavam o dia todo.
Chegamos lá no Brizolão, falei assim, não, esse aqui não é o 5 estrelas, não foi isso que eu paguei. Aí eles fizeram uma fila, o corredor, aí tinha que subir, aí aquilo ali era o nosso encontro com Deus, era dentro daquilo ali. Sabe qual foi o nosso quarto de casal? Não tinha casal. Eu dormi em cima de umas carteiras e o colchão em cima. Fomos tratados por Deus, lá moídos no nosso orgulho. Aí tem uma foto nossa lá, né? Está lá em casa, quando você for lá você vai ver. Eu assim com a cara de brabo, com a mão do lado da Rita aqui. Tinha um arco bonito assim de flores e tal. Os caras lá amando a gente assim. E eu lá assim, eu pego esses caras. E eu tenho mais, eu quero meu dinheiro de volta. Fui enganado. Sabe, Deus vai tratar você e vai quebrar o seu orgulho. No reino de Deus é assim que funciona. Pode ter certeza. Isso que eu estou contando para vocês. Sabe o que aconteceu? Esse encontro com Deus em 98. Depois a gente foi em outros. Sabe como que nós conhecemos o MDA? Foi em 2010. Quando a gente tinha um programa na rádio Sara Nossa Terra, Sara Brasil, e a gente tinha um programa de 7h30 da manhã, de 15 minutos. A gente já foi chique, já foi importante. Hoje nós não estamos muita coisa não, mas a gente já tinha programa na rádio diariamente lá. E as pessoas ouviram esse programa que eu e a Rita fazíamos para casais. E aí nos convidaram para a gente palestrar no encontro de casais lá deles. Ali eu conheci o Alex, depois a gente conheceu, aprofundou no MDA, e hoje estamos nesta bênção de Deus aqui, que é essa igreja. Amém, queridos? Então foram tempos que Deus nos tratou, que nos moeu, que quebrou o nosso orgulho. Você quer ser um grande líder? Quem quer ser um grande líder aqui nesta igreja? Levante sua mão. Pouca gente, só porque você vai ser quebrado no orgulho? Você não quer ser? Os grandes líderes Deus só pode dar grandes coisas para aqueles que têm grandes lutas. Amém, queridos? Deus só pode dar grande coisa para aquele que tem grandes lutas. Amém? Esses dias eu estava lendo um versículo e eu mandei para os meus discípulos, para os pastores aqui. Eu não sei nem se eles viram lá, mas lá está escrito justamente isso, que os pastores são os líderes, os sacerdotes, são aqueles que eles vão ser muito abençoados. Por quê? Quando o povo entender que o povo tem que honrar sua liderança. Amém, queridos? Quando o povo honrar sua liderança, os pastores são abençoados e essa bênção volta para vocês. Amém, queridos? Está lá, ó. Volta lá, filho. Volta lá no versículo 6. Sabe o que é isso? Coloca aí para mim. Porque a paz, ela vem, você vai deixar a sua paz lá. Se não tiver a paz naquele lugar, ela volta para você. A bênção de Deus, ela vai te acompanhar. Você não fique olhando para a pessoa que vai dizer não para você, que não está na mesma fé, que é um incrédulo, que vai tentar te desanimar. Não olhe para elas. Olhe para o Senhor, olhe para os seus líderes, olhe para os seus pastores, que não desistiram jamais de vocês. Nós estamos aqui pagando preço por vocês, e não vamos abandonar vocês como ovelhas nossas. Amém, queridos? E aí olha o que acontece logo depois, lá no verso 17. Quando eles voltam, a Bíblia diz que eles voltam com alegria. Por quê? Porque eles disseram assim: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem a nós. No teu nome, é isso que está escrito ali, não é? Então, por quê? Porque eles saíram só com o nome de Jesus. Eles não saíram com o Espírito Santo, saíram só com o nome de Jesus. Com o nome de Jesus eles fizeram maravilhas e milagres. Só com o nome de Jesus você já faz milagres e maravilhas na tua vida. Amém, queridos?
É assim que nós cremos. Quanto mais o Espírito Santo morando dentro de você. Você sabia que você é santuário de Deus? Você sabia que você é casa de Deus? Você é casa de Deus. Ai daquele que destruir essa casa. Ai daquele que destruir esse santuário. Então, aí eles vão, né? Vai lá para o versículo 19. Quero ver se é esse mesmo. Aí ele diz assim, volta para o 18, por favor. O 18 diz assim, mas ele lhes disse, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Queridos, Jesus, ele viu, por quê? Porque o inimigo orgulhoso, o orgulhoso ele sempre vai cair. O orgulhoso não permanece nem na congregação dos santos, não permanece, quanto mais lá no céu. Nem entra. Satanás caiu por causa do seu orgulho. Aí olha o que diz aqui o 19. Vamos lá para o 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Amém? Uma coisa tem que ficar claro para vocês. O diabo tem poder, mas a autoridade é só o Filho de Deus que tem. Meu Deus, está fraco, gente. Essa igreja que eu sirvo, que eu sou pastor. O diabo tem poder, mas a autoridade é só para os filhos de Deus. Você está entendendo? Que a autoridade foi delegada para a igreja, para nós. Não é só para pastor, não. Pastor tem a função de dirigir e conduzir o povo, de dar destino, de dar futuro, de mostrar que você tem herança. Mas a autoridade foi delegada para a igreja, para os 70. Esses homens aqui, que nem tinham o Espírito Santo, que eram novos convertidos, saíram expulsando demônios e curando enfermos. Isso que você tem que entender. Qual é a sua posição no reino? Qual é o seu objetivo? Você tem objetivo na sua vida? O que você quer fazer dela? Você tem sonhos? Tem sonhos ainda? Ah, pastor, estou muito velho. Não, tem que ter sonhos. Eu sonho de ser um pastor assim, de várias igrejas. Você nem sabia, mas eu vou te contar aqui. Quando a gente fundou essa igreja, em 2008, nós colocamos no estatuto dela lá, que quando passasse de 10 igrejas, eu seria ungido bispo aqui pelo meu presbitério. Sabia disso? Até hoje nós estamos com 2 só. Então, está demorando para mim ser levantado o bispo nessa igreja. Sabe o que é o bispo? O bispo é o superintendente, é a pessoa que coordena tudo isso. Então, se vocês não ajudarem, eu não vou ser nunca bispo, vou morrer pastor. Amém, gente? Vocês estão assustados com essas coisas? Não, você tem que estar revoltado, dizer assim, não, pastor, vou te ajudar nessa aí. Estou contigo, amém? Estou contigo, pastor. Pode contar comigo que eu vou ser pastor de uma dessas igrejas sua. Entendeu? Porque se você não for levantado pastor, como que você é bispo? Vou ficar a vida inteira aqui só pregando aqui para vocês? Esse não é meu objetivo, gente. Há 11 anos atrás a gente já tinha essas coisas dentro da gente. São coisas que eu estou partilhando com vocês. Então, Jesus, ele deu autoridade para a igreja, amém? Poder o diabo tem, mas a autoridade de quebrar as pernas dele é nossa. Essa que é a realidade. Agora tem um que é o Todo-Poderoso. O diabo tem poder. Você viu ali que está escrito lá? Isso você tem que entender. Para você ir contra ele, você tem que fazer sua parte também. Então, vamos ver o outro versículo. Aí diz assim, está vendo? Não vai causar dano algum para você. Não, obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem. Veja só. Não se alegre porque os demônios rolam aqui. Ou aonde vocês estiverem, entrando numa casa. Pastor, e se acontecer de algum demônio manifestar naquela casa? Meu Deus do céu, perna para que te quero? Nada.
levanta a sua mão lá. Primeiro, que você tem o Espírito Santo, amém? Segundo, que você tem o nome poderoso do Senhor Jesus com você. Repreenda ele lá, não tenha medo, tenha ousadia. Levante sua mão lá e diz assim: sai daí, Satanás. Aí ele vai dizer assim: não saio. Dá uma risada na sua cara lá. Aí você sabe o que você faz? Põe a mão na cabeça dele e está queimado, Satanás. Vai de joelho aí agora, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso que você tem que fazer. Entendeu? Eu não vou ficar aqui a vida inteira. Não. A gente está ensinando vocês. Nós somos pais que ensinamos os filhos. Agora a gente está ensinando, não é para você. Aí tudo bem, eu entendo também, tem coisas que vão acontecer. Às vezes eu fico esperando algumas atitudes de alguns discípulos ou de alguns líderes aqui na igreja que não tem. Mas quando eu morrer, eles vão ter que ter. Pode ter certeza. Eles vão ter que aprender a nadar. E daí o pai não está mais lá. Daí eles vão lembrar, mesmo era assim. Aí põe a outra mão assim. Aí, quando levantar aqui, põe a cabeça aqui para respirar. E daí, lá na água. Você aprendeu a nadar? Não, é assim que faz. Mas eu te ensinei, aí você vai ter que nadar. Senão você vai morrer afogado, abençoado. Então, olha só, ele diz assim: e sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. O que é arrolado? Escrito. O seu nome está escrito no livro da vida, amém, queridos? Fique alegre por isso, não porque os demônios estão caindo lá. Mas mesmo assim eles voltaram alegres, porque eles viram que eles foram usados por Deus. E se tem uma coisa que te alegra e que nos alegra até hoje, mesmo com tanto tempo de ministério, que também não é muito, né? De pastor são 11 anos, mesmo assim o que nos alegra é ver o poder de Deus sendo manifestado. Mas o que o Senhor está falando ali, ele diz assim: o que mais tem que te alegrar é que o teu nome está escrito no livro da vida. É isso que tem que colocar dentro de você. Isso que a gente tem que olhar, e é o que nós temos que realizar a cada dia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos. Feche os teus olhos. Põe a mão no seu coração assim. Quero orar por você, que Deus vai fazer de você, vai te usar muito nesse trabalho que nós estamos implantando aqui de Casa de Paz, nesse lugar. Você que entende, né, que Deus está te chamando para esse trabalho, vem aqui na frente. Vem aqui. Deus chamou você. Você não é obrigado não, sabia? Você não é obrigado. Mas você tem que entender o seguinte: qual é a sua paixão pela sua família que está indo para o inferno? O que você pensa sobre isso? Talvez é a sua família que está indo para o inferno. Talvez é a sua família que está indo, e você está fazendo o que para isso? Nada. Eu sou o pastor da igreja, sou limitado. Eu vou só até um tanto, eu não consigo ir mais. Por quê? Porque eu não sei quem está precisando lá na sua casa. Eu não sei quem está precisando lá nos seus familiares. Eu não sei. É você que sabe. Pastor, eu não sei como é que eu faço. Eu nem sei pregar. Eu nem sei dar um estudo. Eu não sei nem abrir a Bíblia direito. Fique bem claro para todos vocês. Sabe o que aconteceu? Jesus chamou os 70. Vem mais para frente, querido. Eles eram novos convertidos, eles não sabiam nada. Eles só tinham o quê? O nome de Jesus. Eles não tinham nem o Espírito Santo. E eles saíram, e eles foram, e eles se preocuparam com as pessoas. Eles sentiram compaixão daquelas pessoas que estavam descendo a sepultura sem salvação. Foi isso que aconteceu. Então, queridos, você que está lá no banco, fiquem muito à vontade.
fique muito à vontade, mas saia daqui pensando numa coisa: nas almas que vão passar a eternidade no inferno. Sabe o que é inferno e sabe o que é lago de fogo e enxofre? São duas coisas diferentes. Inferno, por exemplo, a pessoa cometeu um delito, ela vai para a delegacia. A delegacia é como se representasse o inferno. Aí ela espera o inquérito do processo prosseguir ali. Aí cai na mão do juiz. O juiz olha lá e sentencia 20 anos de cadeia. Tiram ele ali da delegacia, já não tem mais nada a ver. Ele vai pagar a pena dele lá no presídio. Lá é o lago de fogo e enxofre. Só que lá não é 20 anos preso, lá é a eternidade preso e sofrendo. Pense a eternidade de sofrimento. Por isso, entenda o processo de Deus. Aí você vai dizer assim: nossa, mas Deus, ele é tão mau. Não, Deus é justo. Deus é justo. Ele deixou a igreja para ir lá pregar para aqueles que estão descendo a sepultura sem salvação. Por quê? Porque eles nasceram no pecado, assim como eu e você um dia. E alguém foi lá e pregou para nós. Você lembra da pessoa que te trouxe para o reino? Você lembra da pessoa que trouxe você para a igreja? Pois é, hoje Deus está chamando a igreja, que são vocês. Então eu vou convidar os demais que estão lá no banco, mesmo que você diga assim: pastor, ainda não estou preparado, venham todos para cá. Venham para cá para o altar. Saia de lá. Não pense em você, não seja egoísta. Pense nas almas que estão descendo a sepultura sem salvação. E aí você vai dizer assim: pastor, o que eu vou fazer? Deixa que Deus Ele vai fazer. Não se preocupe do jeito que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando a gente pega e coloca a nossa vida no altar, então é Ele que faz, não é você. Você não precisa se preocupar, porque não é você que vai fazer, é Ele que vai te usar. É Ele que vai fazer. Se eu quero te alimentar com alguma coisa, eu que tenho que te sustentar. Mas se é Deus que te sustenta, é Ele que vai. A palavra e a comida tem que vir do altar dele para você. É assim que a gente crê. E é assim que você tem que agir pela fé. Dizer assim: Deus, eu não sei como que vai ser, mas eu creio que tem uma família lá em tal lugar, que o Senhor está fazendo você lembrar agora, que aquela família, se ela abrir a porta da casa dela, e ali você vai identificar: aqui tem um filho da paz, aqui então vai repousar a paz do Senhor. Você vai fazer ali um propósito de oração de 7 semanas dentro daquela casa lá. Deus vai te usar, você vai voltar com alegria, e você vai ver assim: Deus, eu achei que eu não tinha essa capacidade. E você vai ver assim que mesmo a gente aqui com tantos anos de ministério, eu olho para mim e eu vejo assim: Deus, até hoje eu não tenho capacidade para estar à frente dessa igreja. Amém, queridos? Eu não tenho. Porque quem me dá a capacidade aqui é o Espírito Santo. É Ele que me sustenta. Se Ele me sustenta, é porque Ele me alimenta. E se Ele me alimenta, Ele me dá condições de estar em pé a cada dia. E quando a obra é dele, eu não preciso fazer nada, é Ele que faz. Por isso que você tem que entender que não é você que faz, é Ele que faz. E Ele usa a gente, esse vaso imperfeito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos, quero orar por vocês. Pai, nós estamos aqui orando, Senhor, e abençoando o Teu povo, e declarando que nessa igreja sairão, ó Deus querido, os mensageiros da paz, pessoas que vão abrir casas de paz, lugares que vão arrancar e saquear o inferno e povoar o céu com almas, pessoas que hoje descem a sepultura e que estão indo à sepultura, meu Deus,
condenados, sem uma palavra. Meu Pai, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que o Senhor chamou a igreja, para pregar, para ide a toda criatura e pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê será condenado. A nossa parte é só ir até a pessoa, ir até aquelas pessoas. Essa é a nossa função. As demais coisas o Senhor vai fazer. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor comece já a gerar a paixão, a compaixão nesse povo aqui, que estão aqui, os teus servos, os teus filhos. Gere compaixão, gere amor pelas almas, que eles chorem pelas almas, ó Pai, esse mês todo. As pessoas estão descendo a sepultura sem salvação, meu Pai. Coloca esse amor pelos perdidos, ó Pai. Faça isso é avivamento, meu Deus. Eu creio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus.